Tecidos planos são resultantes do entrelaçamento de fios que se cruzam em ângulo reto. Os fios dispostos no sentido horizontal são chamados de fios de trama e os dispostos no sentido vertical são chamados de fios de urdume. O tecido plano é formado basicamente por fios de orelha, fios que formam a borda do tecido, e fios de fundo, que formam o tecido, que se situam entre as orelhas. Algumas estruturas principais são tafetá, cetim, sarja, jacquard e a estrutura de malha. A estrutura é o entrelaçamento de fios, no caso do tecido plano, ou laçadas, no caso das malhas. O que chamamos de fio do tecido é o sentido em que corre o urdume. Ao comprar o tecido, é importante verificar se ele possui uma estrutura firme, sem fios soltos ou rompidos, além de que os fios devem estar perpendiculares, caso contrário, o tecido estará completamente desalinhado. A tecelagem é o método de produção de tecido mais popular, embora recentemente a malharia tenha se tornado bastante importante, por causa das novas máquinas introduzidas no mundo têxtil. Os tecidos de trama e o de urdimento são diferentes, por questões de funcionamento do próprio tear e também o desempenho de diferentes funções do pano. O fio de urdume geralmente tem maior quantidade de torções e é feito com fibras de melhor qualidade, porque ele deve resistir às altas tensões que fica sujeito no tear por causa da fricção dos fios, dos liços, na realidade. À medida que é feita a abertura da cala, como também ao atrito da lançadeira, no momento que ela passa de um lado para o outro. É necessário que se saiba distinguir o grupo de fios do rudimento do grupo de fios da trama, pois a direção do primeiro determina a posição no qual o tecido deve ser cortado, quando dele se faz uma peça do vestuário pessoal e da casa. Quando o tecido está inteiro, isso é fácil, pois o rudimento sempre é paralelo à orelha. Esse é o único método eficiente para todos os tecidos, mas há outros que podem ajudar, quando não se há orelha. Os mais fáceis são: a maioria dos tecidos estica menos na direção do urdume. Em outras palavras, ao se esticar a amostra, normalmente a trama cede mais. Quando o tecido é feito de fio singelo numa direção e com o fio retorcido na outra, os fios retorcidos são os de urdimento. De um modo geral, o fio urdimento é o mais forte e de qualidade superior aos da trama. Se houver fio engomado na amostra, esse é o de urdimento. Os fios de urdimento ficam mais juntos e mais retos em sua posição no tecido, parecendo mais regulares. Normalmente, a quantidade de fio de urdume por centímetro é maior do que as de fios de trama. Contextura é a densidade de fios de urdume e trama do tecido. A durabilidade de um tecido depende da sua densidade, que é determinada pela proximidade dos fios no tecido pronto. A densidade do tecido é a soma do número de fios de urdume por centímetro ou polegada e o número de fios de trama por centímetro ou polegada. Os tecidos com os fios bem próximos são os de maior durabilidade. Eles encolhem menos e têm menos chance de se rasgar, porém são os mais caros e os mais pesados. Já que a densidade do tecido é expressa numericamente, há duas formas de determiná-las. A primeira é retirando os fios de um dos sentidos do tecido e contando-os em 1 centímetro ou polegada e repetindo o método no outro sentido. O sentido com maior número de fios é o urdume. A outra forma é utilizando a lente de conta-fio. Para facilitar a contagem, é removido alguns fios do urdume e da trama, numa das bordas do tecido. Se ele tem a cor clara, coloca-se um pano escuro sobre ele e vice-versa. O conta-fios é colocado contra a beirada desfiada. Conta-se os fios do urdume que aparecem na abertura de conta-fios e faz-se a conta necessária para obter a contagem por polegada. A mesma coisa é feita em relação ao fio da trama. Assim se obtém a densidade do tecido. A densidade também varia bastante. Por isso, as comparações devem ser feitas somente entre panos com a mesma fibra e tecedura. Um indício da qualidade do tecido é o equilíbrio dele. Deve haver uma boa proporção entre os fios de urdume e trama, sendo que a diferença entre eles não pode ser maior que 10. Por exemplo, um tecido de 60 de urdume e 50 de trama possui uma qualidade boa, mas 100 de urdume e 60 de trama não possui, pois os fios de urdume ficaram deslizando sobre os de trama,
diminuindo a durabilidade dele. Vale ressaltar que há vários fatores que influenciam na qualidade de um tecido. Por exemplo, um tecido com alta quantidade de fios, mesmo ele sendo mal equilibrado, ele é mais durável do que um tecido equilibrado, mas com menos quantidade de fios. Pois nos tecidos que têm uma alta quantidade de fios, esses fios eles permanecem mais juntos, sendo assim a densidade dele é mais alta, o que torna ele mais durável. Oi, eu sou a Ellen e eu vou falar um pouco sobre os tipos de auréola. A auréola é aquele acabamento que impede que o tecido se desfie e ela se localiza nas bordas no sentido do urdume e são formadas durante o processo de tecelagem. A tecelagem utilizada para construir a auréola pode ser a mesma ou diferente da tecedura do corpo do tecido. A maioria são estreitas, mas algumas podem chegar a medir 0,75 polegadas e a largura varia entre 6 milímetros e 9 milímetros. Às vezes pode ser feita de fios mais grossos, mas sempre com a tecedura mais densa do que a do resto do tecido. As formas de amarração podem ser abertas, que não arrematam o fio trama, ou fechadas, que arrematam o fio de trama. Já as formas de construção nos tecidos são tipo cadarço, que possuem fios mais grossos, a tipo lisa, que é mais parecida com o resto do tecido, só que com mais densidade, e as fundidas, que, como o próprio nome sugere, possuem as beiradas fixadas por meio do calor. Na pesquisa, eu também descobri que tem pessoas que compram essas auréolas para fazer tapetes e essas coisas. Como todos nós já sabemos nessa altura do campeonato, ou pelo menos deveríamos saber, todo tecido plano apresenta fios de urdume e fios de trama. E para a gente determinar a quantidade de fios necessárias para transformar o trama e o urdume em tecido plano, a gente vai usar o conceito de densidade. E como isso se aplica na prática? É uma área pré-determinada de 1 por 1 centímetro, e utilizando o conta-fios, a gente vai contar qual a maior quantidade de fios de urdume e fios de trama inseridos nesse espaço. Quanto maior o número, maior a densidade. A densidade dos fios de urdume e trama vão influenciar no peso que o tecido tem, e para isso a gente dá o nome de gramatura. Nas artes visuais, a gramatura também é aplicada ao peso e à grossura do papel, então você pode ter aí um paralelo para comparar. Quanto maior a gramatura, mais pesado é o tecido. Quanto menor a gramatura, mais leve e fluido provavelmente o tecido é. A densidade dos fios de urdume a gente chama de fio por centímetro. E a densidade dos fios de trama a gente chama tramas por centímetro ou batidas por centímetro. E isso acabou se tornando um processo corriqueiro que se tornou um apelo de venda em alguns segmentos de comercialização. E é o exemplo das roupas de cama, que na embalagem você vê chamando a atenção. Alguns microfibra, lençol de fio egípcio, algodão egípcio de 1.500 fios, 2.600 fios. E eles falam isso para você saber a qualidade do tecido que você está comprando. Oi, eu sou a Consuelo e irei falar das aplicações fundamentais dos tecidos planos. Muitos artigos têxteis, na verdade, a maioria dos tecidos planos existentes no mercado, são constituídos de ligações derivadas das fundamentais. Alguns exemplos de patronagem em respectivos aspectos dos tecidos estão a seguir. Sob diversas designações, estas ligações fundamentais e suas derivadas aparecem no mercado. Assim, para exemplificar, artigos como popeline, tricoline, javanesa, campraias, panamá, oxfordine, musseline e etc. são exemplos de telas. O denim, jeans, o gabardine, a sarja, o chevron ou espinha de peixe, as multissarjas são exemplos de sarjas. Para o cetim, podemos dizer que as variações estão ligadas à fibra que o constitui, por exemplo, cetim de seda. Do ponto de vista técnico, mas não comercial, designamos o cetim pelo tipo de ligação, como por exemplo, cetim de 5, cetim de 8 e etc. Pela apresentada, esta que foi retirada do livro, assim como as outras ilustrações, aparecem as características construtivas mais importantes de alguns tecidos planos,
sem, no entanto, pretender fornecer todas as variações possíveis desses artigos. Um dos principais tecidos planos, comercialmente falando, é o brim. Por ser resistente e barato, ele é muito usado em uniformes e decorações. Ele não é muito usado em outras coisas porque ele não é muito confortável. A sua principal base é o algodão. O cetim, ele pode ser feito de seda, algodão ou poliéster. Ele é muito conhecido porque, ao seu toque suave, a estrutura de trama fechada permite que ele seja bem brilhoso e sedoso. Ele tem um custo bem variado dependendo qual for o material usado. E ele é muito usado para dar um ar de sofisticação. Em, por exemplo, seda, vestidos de seda, ou até mesmo como forro. Como forro, ele é mais usado com material de poliéster, mas ele não tem uma qualidade tão grande quanto a do seda e não tem uma boa absorção de suor. O tecido de chita, ele é bem conhecido devido às suas variedades de estampas e normalmente serem bem tropicais. Ele é bastante usado no Nordeste por uma questão cultural. Ele normalmente é feito de algodão e poliéster. E as suas estampas não desbotam facilmente. O linho é um dos tecidos mais antigos conhecido e por isso talvez ele seja um dos mais clássicos. Ele tem uma alta durabilidade, maciez e sofisticação. Ele tem um caimento muito elegante e é usado em tecidos de alfaiataria e alta costura. O seu preço não é tão acessível, exatamente por isso que ele é usado mais nesses dois aspectos. A flanela, ela tem uma multifuncionalidade muito grande e assim também é a sua variedade de preço. Ela ficou muito conhecida com as camisas de flanela xadrez, mas ele também pode ser usado em lençóis, por exemplo. Inicialmente era de lã, mas agora também é feito de algodão. O mussoline é um tecido caracterizado pela sua leveza. Ele é bem delicado e transparente. Geralmente é de seda ou algodão. Ele pode ter uma composição muito variável, mas os mais usados são o algodão, a seda, a viscose e o poliéster, sendo esse último o de menor qualidade. A sua estrutura é muito semelhante ao tafetá e o seu caimento é muito elegante, por isso ele é muito usado em vestidos de noite, por exemplo. O tricoline, embora tenha um nome parecido, não tem nada a ver com o anterior. Ele é bem resistente, tem um bom caimento e é bem confortável. O seu isolamento térmico é muito bom e ele tem uma boa absorção de suor. Mas ele não tem uma resiliência muito forte, ele amassa fácil e ele é usado muito em camisas sociais. O gabardine, ele foi feito inicialmente de lã. Hoje ele também pode ser usado de algodões sintéticos. Ele tem um caimento de alfaiataria muito bom, mesmo para climas tropicais. E ele recebe bem estampas. Ele é impermeável e foi usado num dos primeiros sobretudos, na época de Napoleão. O crepe é das espessuras mais variáveis. Ele é bem leve e se adapta e tem muitas variações que podem se adaptar a diversas utilidades. Ele é comumente maleável, não encolhe, é fácil de cortar e fácil de costurar e é bem fluido. Ele pode ser bem variado, por exemplo, ele pode ser um crepe de lã, pode ser um crepe da China, que é feito de seda ou fibras químicas sintéticas, mais comumente o poliéster. Outros podem ser mais encorpados, como o de acetato. O crepe triacetato, ele tem uma grande aceitação na alfaiataria e é mais mesclado com tecidos nobres, como o gorget e o seda. Não amassa fácil e por isso ele é muito usado em tecidos de festa, em vestidos de festa, por exemplo.
Outro bem conhecido é o chiffon, que é semelhante ao mussoline, geralmente de poliéster, e ele é normalmente mais em conta do que o mussoline. Opa, desculpa. Ele geralmente tem uma maior qualidade, mas é menos em conta do que o mussoline. Outro tecido conhecido pela sua grande variedade é o denis. Ele é feito em trama de sarja e é de algodão. Ele pode ser misturado com outros, como o elastano, mas a sua base geralmente é algodão. As suas variações são mais conhecidas na parte de beneficiamentos e de tinturaria. Alguns dos mais conhecidos são o Delavé, que é clareado com alvejantes químicos, que o deixam mais macio, e é um dos beneficiamentos mais simples. O Destroyed, que ficou muito conhecido com as estilizações caseiras, que dão uma aparência mais antiga. Assim como ele pode ser na peça toda ou pode ser mais localizado. O jeans resinado, como o nome já diz, eles são usadas resinas para um melhor toque e brilho sem tirar a cor original do tecido. Além da textura diferente, ele traz um ar mais sofisticado, menos street, que é muito conhecido do jeans. O estonado, ele é uma lavagem que é feita com argilas chamadas cinásitas, são pedras de argila, são adicionadas já na lavagem da peça final, que dá uma aparência mais gasta e também é mais macio. É interessante ver que a maioria das diferenças nos tecidos são quanto à sua composição e os seus materiais, mas eles também podem ser do mesmo material e composição e terem texturas diferentes, dependendo a qualidade do material, como seda, que pode ser o de fibra mais longa ou fibra mais curta, quanto os sintéticos, que aí já são fabricados com essa intenção. Mas nenhum deles é pior ou melhor que o outro, eles dependem da sua intenção, das suas prioridades quanto à qualidade ou preço, e da sua utilidade. Por exemplo, o cetim de algodão, que é mais usado em roupas de cama.